Bom dia, irmã Silvia Carvalho. Muito obrigado por ter aceito o convite, tá certo? E para nós é um motivo de alegria trazer pessoas com conhecimento bíblico, tá certo? E que compartilham da mesma fé com a gente. Eu gostaria que nesse momento, usada pelo Espírito Santo de Deus, que você trouxesse uma palavra para que assim nós possamos todos nos alimentarmos da palavra de Deus. Bom dia e a paz do Senhor. Amém. Bom dia, Jadismar. Bom dia, Marcelo. Eu quero saudar a todos com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. A palavra de hoje, quem puder em casa nos acompanhar, quem tiver uma Bíblia, puder abrir e acompanhar a leitura, nós vamos ler em Êxodo 14, alguns versículos, né? Porque o tempo é limitado. Então a gente vai ler alguns versículos e aí o Espírito Santo vai ministrar o que tem que ministrar. Eu creio. Né? Eu sou convertida há 4 anos e o Senhor tem me levantado na terra para levar a palavra dele. Então eu gosto de me preparar e pedir a Deus que seja ele, não eu. Porque de mim eu não tenho nada e ele é quem faz tudo. Todas as coisas. João Batista já dizia que eu diminua e que ele cresça. Amém. Então bem. Vamos lá. Diz o seguinte a palavra do Senhor. Nós vamos ler a passagem pelo meio do mar. Então disse o Senhor a Moisés: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. E tu, levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. E eis que endurecerei o coração dos egípcios, para que entrem nele atrás deles. E eu serei glorificado em Faraó, e em todo o seu exército, e nos seus carros, e nos cavaleiros. Versículo 27. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer. E os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhe como um muro à sua mão direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Bem, amém. Então a palavra de hoje, ela nos fala sobre a passagem do povo de Israel pelo mar. Né? Nós vemos que a palavra do Senhor nos fala que os egípcios, eles escravizavam o povo de Israel. Mas que em um determinado momento o Senhor ouviu a oração do povo de Israel e levantou Moisés para os resgatá-los. Verdade. Né? O Senhor levantou Moisés para tirar aquele povo de Israel do Egito. E para que aquele povo entendesse que era a mão de Deus e não era a mão deles, não era o poder deles, o Senhor, ele abria o coração de Faraó para em um momento liberar aquele povo, mas quando o povo já estava em ponto de saída do Egito, o Senhor endurecia o coração de Faraó e ele voltava atrás na decisão. É verdade. E aí foi quando o Senhor enviou as 10 pragas do Egito para que todos vissem o poder que Deus tinha sobre toda a terra. Verdade. E aqui, quando eles chegam na determinada situação do mar, que eles olham para trás, irmão Jadisma, eles veem os egípcios. E à sua frente eles veem o mar. Então era uma situação de que eles não conseguiriam fazer nada. À sua frente tinha uma circunstância, o mar. Atrás existia outra circunstância, os egípcios. Ou eles morreriam afogados, ou os egípcios encontravam eles, matavam eles e levavam de volta para a escravidão. Então aqui, novamente, o poder do Senhor mostrava aquele povo de Israel que era grande e que não era eles, mas que era o Senhor. E aí, quando Moisés, aperreado, Moisés clama ao Senhor, o Senhor diz assim: Moisés, por que você clama a mim? Diga ao povo que marche, continue andando, não pare, confie, creia.
Erga sua mão, bata a vara que eu te dei poder nas águas para que ela se fenda e vocês passem em terra seca. E aí nesse momento Moisés viu que Deus tinha dado autoridade a ele, para que ele pudesse, através da autoridade do poder do Senhor, fender as águas do rio, para que aquelas águas se repartissem e o povo de Israel passasse em seco. Para que os egípcios alcançassem o povo de Israel, seria rápido, porque eles vinham em carroças, em cavalos, então seria muito rápido. E aí o que Deus fez? A palavra nos diz que Deus dificultou, Deus quebrou as rodas das carroças, Deus impediu que os egípcios chegassem de forma rápida, para que desse tempo daquele povo de Israel passar totalmente pelo mar. Tudo programado. Exatamente, para que aquele povo passasse totalmente pelo mar, e que quando os egípcios adentrassem no mar, o mar se fechasse, não morresse nenhum de Israel, mas que o povo visse a glória de Deus sobre os egípcios e sobre Faraó. É verdade. Então o que Deus fala conosco hoje através dessa palavra? Que em determinadas circunstâncias da nossa vida, nós nos colocamos de frente ao mar e a nossa atrás vem Faraó, que hoje é o nosso inimigo, o inimigo de nossas almas, que nos persegue, que ronda, está ao nosso redor, mas que a mão do Senhor é poderosa para nos tirar das situações. Existem situações, irmão Jadismar, que nós podemos fazer alguma coisa em concordância e em combinação com o Senhor. Mas existem determinadas coisas que somente o Senhor pode fazer por nós. Naquele momento, o povo de Israel não podia fazer nada. Se eles continuassem andando nas circunstâncias humanas, na visão humana, na visão carnal, eles morreriam afogados. Se eles continuassem parados, eles voltariam escravizados ou eles eram mortos por Faraó. Então, naquele momento, Moisés foi sábio, porque Moisés clamou e pediu ao Senhor. Então, tem situações que a gente tem como obrigação clamar e orar para que o Senhor faça. Verdade. E tem situações que a gente clama e ora e que Deus disse, faça a sua parte, que eu te ajudo. E aí, quando Moisés clamou, Deus disse, por que você clama? Faça a sua parte. Eu não lhe dei autoridade? Bata a vara no mar, bata o cajado no mar e erga as mãos e mande que o mar se abra. Então, as situações hoje, quando a gente está em determinadas situações, em determinadas dificuldades, o Senhor diz assim, continue orando, continue clamando, vá caminhando, não pare, continue marchando, porque eu vou à tua frente, eu vou abrir o mar. Eu vou lhe dar vitória. Então, Deus deu vitória àquele povo de Israel, porque aquele povo de Israel obedeceu. Aquele povo de Israel continuou marchando. E Moisés obedeceu em bater o cajado no mar, erguer as mãos e ordenar que as águas se fendessem. Então, para que a gente entenda que o que é obedecer, o que é que Deus está falando e o que Deus quer que nós façamos, isso precisa de intimidade e de presença. E Moisés tinha. Com certeza. Porque Moisés conhecia o Deus que tinha levantado ele. Porque quando Deus chamou Moisés, Moisés passou por um treinamento com o Senhor. O Senhor foi mostrando e foi revelando a Moisés quem era ele. E para ter essa revelação, para que o Senhor se revele para nós, nós precisamos estar em presença. Nós precisamos estar em intimidade com Cristo. Na direção. Irmã, onde é que eu consigo essa intimidade? Onde é que eu consigo todo esse direcionamento e essa revelação? No seu secreto. Quando você está em oração, quando você está lá no seu cantinho, lendo a palavra, estudando a palavra, pedindo ao Senhor que revele, e quando você está orando. Nesse momento o Senhor se revela. Nesse momento o Senhor lhe dá autoridade. Nesse momento o Senhor diz o que é para você fazer. Levante e marche ou continue na minha presença orando. Porque tem situações que o Senhor vai dizer como o Senhor disse a Israel. Levante e marche. Continue marchando. Mas tem situações que Deus vai apenas dizer, continue clamando. Continue orando. Continue buscando. Porque eu vou fazer.
Então, tem situações como nessa de Moisés que Deus vai precisar que a gente faça. Alguma coisa Deus vai pedir que a gente faça. Outras situações, Deus vai apenas dizer: continue fazendo, continue buscando e orando, porque eu vou fazer. Então, meu irmão, minha irmã, se na sua vida você passa por situações em que você vê que na sua frente existe um mar que você não vai conseguir passar, e à sua trás existe Faraó e você não conseguirá voltar, você continue orando, crendo e confiando, porque isso mostra que a situação não é para você, mas que é para Deus. Não é para que você seja glorificado, mas é para que o nome dele seja glorificado. Ele não divide a glória com ninguém. Ele não divide glória com ninguém. Ele não permitiu que o povo de Israel saísse do Egito por conta própria, para que o povo não se gloriasse, para que o povo não dissesse: eu saí porque eu pude, porque eu era assim, porque eu guerriei. Não. A batalha foi espiritual. É verdade. A batalha foi espiritual. Ninguém viu, de repente, o mar se tornou sangue. Ninguém viu, de repente, o Egito estava cheio de praga. Ninguém viu, de repente, a morte acometeu o primogênito de todos os egípcios. Então, era uma batalha espiritual que só o Senhor poderia agir. E o que cabia a Moisés? Interceder pelo povo. O que cabia a Moisés? Ir falar com o Faraó e dizer que o Deus dele era grande o suficiente para tirar aquele povo. Então, nosso Deus é grande o suficiente para resolver qualquer situação em que a gente não consegue resolver. E muitas vezes, irmão Jadismar, Deus nos coloca nessa situação para mostrar que nós não somos nada, que nós não podemos nada, que não é nada que a gente faça que resolva a situação, porque a situação é para Ele. Ele tem o controle. A situação é dele, é para que Ele faça, para que Ele resolva, para que o nome dele seja glorificado, porque Ele é soberano e Ele faz todas as coisas quando quer, aonde quer e como quer. Amém. Então, essa palavra de hoje, ela vem nos mostrar, ela fala conosco, que o povo de Israel era um povo que estava escravizado, mas que tinha uma promessa de uma terra prometida. E uma terra prometida que manava leite e mel. Então, ele sairia da situação de escravo para a situação de dono de terra. E para isso, eles precisavam de um treinamento. Exatamente. O deserto não era para demorar 40 anos como demorou. Era para demorar dias. Era uma rota que seria treinamento e capacitação para aquele povo e seria também para que os egípcios não encontrassem uma nova rota para alcançar aquele povo. Porque embora muitos egípcios tivessem morrido, mas o exército de Faraó era grande. E aquele povo, vendo todas as coisas que Deus fazia, vendo tudo que Deus já tinha feito por eles, continuava reclamando e murmurando. Na rebeldia. Continuava sem crer e sem confiar. Porque a palavra continua nos falando mais para frente, você, quem tem Bíblia em casa e quiser ver e acompanhar, a palavra vai dizer que durante o percurso no deserto, não faltou nada. O Senhor mandou pão do céu, uma coluna de fogo para aquecer a noite, uma nuvem que cobria todos eles durante o dia para que o sol não queimasse. Eles passaram 40 anos por rebeldia deles, por murmurarem, por reclamação. E as roupas não se rasgavam, as sandálias não se gastaram. E no dia que eles reclamaram, dizendo que não tinha carne, Deus mandou carne que fartou todo aquele povo no deserto. Então, o que Deus quer de nós não é que a gente murmure. A gente não é para reclamar. A gente tem motivos de sobra para agradecermos todos os dias. Você levantar da sua cama, você conseguir se pôr de pé e você estar vivo é um motivo de agradecimento. Que aquele povo não entendia. E aquele povo, ele reclamava todos os dias. Então, em determinadas situações, Deus nos coloca para nos testar, para nos provar e para saber até onde a gente crê e a gente confia nele. E quando nós estamos em provas, uma coisa que Deus tem falado muito comigo e Deus tem me mostrado muito é que quanto mais a gente reclama, menos a gente sai do canto. Quanto mais a gente agradece, mais bênçãos o Senhor nos dá. Porque o deserto é lugar de capacitação. Ele nos prepara para a gente chegar até a terra prometida, que é a nossa vitória. Porque a gente, quando entra em situações,
a gente quer sair da situação, a gente quer sair da dificuldade. E a gente ora ao Senhor para que a gente alcance uma bênção. Então, até a gente alcançar essa bênção, existe uma preparação. Sim. Porque se você não estiver preparado, se o Senhor lhe entregar a bênção hoje, você vai estragar o que o Senhor lhe deu. E as coisas do Senhor é perfeitas. Elas não podem ser dadas a pessoas imperfeitas. Embora nós sejamos pecadores, mas o Senhor reconhece que nós somos humanos, mas Ele nos capacita para nos tornarmos imagem e semelhança dEle. Para nos tornarmos santificados na presença dEle. Porque quando nós estamos na presença e quando nós temos o Espírito Santo nos guia. Então Ele nos diz, esse não é o caminho porque aqui é errado. O caminho é aqui porque aqui você se torna santo. Não estou dizendo que nós humanos somos santos, não. Mas nós buscamos uma santificação guiada pelo Espírito Santo. É verdade. E aquele povo de Israel, com tudo que viu o Senhor fazendo, mesmo assim eles reclamavam e murmuravam. Tanto é que a palavra vai dizer a gente lá na frente, que quando foi para entrar a terra prometida, eram 12 tribos de Israel. Israel, eles eram divididos em 12 tribos, 12 povos. E aí, quando chegou perto da terra prometida, o Senhor disse assim, Moisés, separa uma pessoa de cada tribo para ir lá olhar a terra que eu prometi. E aí eles saíram os 12 e foram olhar. Quando chegaram, eles disseram a Moisés, Moisés, realmente a terra é ótima. A terra mana leite e mel. Só que lá existem gigantes e nós vamos morrer. Verdade. Eles ainda, 40 anos rodando, vendo a glória do Senhor sobre eles, eles ainda não entendiam o poder que Deus tinha. Porque durante os 40 anos, Deus tinha feito eles enfrentarem batalhas e derrotarem povos e conquistar terras que eles ainda não tinham entendido que o poder de Deus estava sobre eles. Então, se eles já tinham conquistado várias terras e destruído povos que habitavam em terra, qual era o impossível de Deus também destruir os gigantes que estavam lá? Né? Então, o que aconteceu? Tinha dois nesse meio dos 12 que a fé era inabalável, que não murmurava, mas que agradecia, que entendia e confiava no Senhor. E eles disseram, Moisés, realmente, a terra mana leite e mel, existe realmente gigante lá. Mas se o Deus que esteve conosco até hoje está conosco e vai à nossa frente, os gigantes para ele é nada. Esse foi o segredo para aqueles dois, a confiança e a fé. E aí, o que foi que Deus fez? Não vai entrar nenhum dos 10 e só vai entrar os 2 e as suas 2 tribos. Caleb e Josué. E aí, quando Moisés morreu, o Senhor levantou Josué, que foi quem adentrou na terra prometida. Isso. Josué, Caleb e suas 2 tribos, isso. Porque o restante não conseguiram chegar lá. Então, às vezes, a situação nos aprisiona tanto e a gente não consegue ver o que Deus já tem feito por nós. A gente olha tanto para as circunstâncias com o nosso olhar carnal que a gente não percebe o quanto Deus trabalha por nós e o quanto Deus faz por nós. Mas Josué e Caleb, eles enxergavam além, porque eles enxergavam de maneira espiritual e com fé. Eles viam o poder de Deus a todo momento. Então, eles entenderam que era Deus que estava com ele, que Deus já tinha dado tudo o que tinha dado e tudo o que tinha feito por eles, que o gigante era nada para eles. E esse é o segredo. A gente tem que crer e confiar e saber que Deus é grande o suficiente para destruir gigantes, para destruir muralhas, para destruir mar, para destruir Egito, para destruir quem quer que se coloque no nosso caminho. Aleluia. Porque quando estamos em Cristo, a presença dele nos acompanha, ele nos faz ser vencedores. Porque a palavra do Senhor diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Por quê? Porque quando Jesus morreu em morte de cruz, Jesus derrotou a morte e derrotou todo o mal. Porque ali foi uma vitória gloriosa. A morte foi humilhante, porque naquele tempo a morte em cruz era morte humilhante. Você vê que com Jesus foram crucificados 2 ladrões, 2 bandidos. Então Jesus foi crucificado como um marginal, como um bandido, como alguém que blasfemava.
E a morte dele, quando Jesus ressuscitou, que foi o único santo que ressuscitou, porque a ele a honra e a glória, ele tem o poder de tudo, e ele é o único santo para nós que cremos nele, ele é o único salvador, não há outro intermediário, não há outro mediador. Quando ele veio e morreu por nós em cruz, ele nos concedeu a vitória, porque aquela cruz era para nós. Aquela cruz era para nós. Porque ali Jesus levou os nossos pecados, Jesus levou as nossas culpas, Jesus levou as nossas dores, Jesus levou tudo que nos impedia de chegar até o céu, de chegar até o reino de Deus. Porque não existia outra forma de alcançarmos o céu e de alcançarmos o reino de Deus. Porque o pecado havia entrado na humanidade. E quando o pecado entrou, corrompeu. E corrompidos a gente não entra. Porque a palavra de Deus diz que para entrar no céu não entra pecadores. E aí tem uma descrição de pecadores que eu não vou relatar aqui. Mas existe, a Bíblia fala. E se a gente olhar, a Bíblia é uma palavra que ela é viva. Porque se você buscar resposta nos dias de hoje, a palavra foi escrita há 4.000, 5.000 anos, muitos mil anos atrás, mas hoje ela tem resposta para tudo. Se você passa por uma situação hoje, você vai procurar a resposta, a Bíblia lhe responde. Está atual. A Bíblia lhe responde. E aí tem gente que diz assim, mas irmã, eu leio a Bíblia e não entendo. Vou lhe dizer o segredo. Se você abrir a Bíblia de qualquer jeito, do jeito que você abre um livro, ela é um livro qualquer. Você não vai entender o que ele lhe diz. Mas se você se concentrar e pedir ao Senhor para que o Espírito Santo revele a sua palavra, você pode ler um versículo, meu irmão, que Deus lhe diz o que ele quer dizer naquele momento. Eu creio sim. Entendeu? Eu creio sim. Deus lhe diz o que ele quer falar naquele momento. Porque o autor da Bíblia está falando com você. O autor da Bíblia conversa com você. O autor da Bíblia revela tudo o que está escrito a você. Então, a Bíblia ela é viva nesse sentido, do Espírito Santo lhe revelar, se você pedir a revelação. Se você orar antes de abrir, antes de ler e pedir ao Senhor que revele. Mas se você abrir ela de todo jeito e ler um versículo, você não vai entender. Não vai entender nada. É um livro qualquer. Normal. Entendeu? Então, se hoje você está passando por uma circunstância, por uma situação que você não vê aos seus olhos carnais, que você não vê resolução, que você não vê como sair dali, clame, ore, confie, peça, confie, seja um Josué, seja um Caleb. Confie e creia, sabendo que se existir gigantes, Deus é maior do que todo gigante para abater cada um deles e lhe dar vitória. Aleluia. Mas a vitória só vai chegar no tempo certo, porque a palavra em Eclesiastes 3 vai dizer, há um tempo determinado para todas as coisas abaixo do céu. Então, hoje, se você passa pela luta e pela prova, você passa pela preparação. Para lá na frente o Senhor te entregar a vitória. Mas a vitória só vai ser entregue se você orar, se você continuar orando, continuar na presença, continuar clamando, fazendo o que Deus quer que você faça, obedecendo, que é outra parte que o Senhor deseja de nós, a obediência, e tendo fé. Porque sem fé, nós não agradamos a Deus. Você pode não ter nada, você pode chorar, clamar, Senhor, eu não tenho nada, mas se você estiver na presença, você mostra ao Senhor que você tem fé. Se você obedecer ao Senhor, você mostra ao Senhor que você tem fé. E se você não tiver, Deus é tão misericordioso e tão bom que você diz, Senhor, aumenta a minha fé e Ele te dá fé. Senhor, aumenta a minha confiança, Ele vai lá e te dá confiança. Para que você creia e tenha fé que Deus pode todas as coisas e pode fazer você passar no meio do mar sem molhar nem sequer o solado da sua sandália. Amém. E a palavra ainda diz no Novo Testamento que quando Jesus andava com os discípulos, teve um momento que o Senhor andou sobre as águas. Então, andar no meio do mar em terra seca e andar sobre as águas vai depender de você. Vai depender da sua busca.
Porque em determinadas situações, Deus vai fazer você andar em terra seca. Mas em outras, Deus vai fazer você passar por cima do mar. Para que você entenda que o poder é dele, a glória é dele e ele faz como quer. Então, existem circunstâncias, situações que hoje você não vê solução? Creia. Continue orando. Continue buscando. Porque aquele povo de Israel passaram muitos anos orando e clamando. Até que um dia o Senhor inclinou os ouvidos para ele, levantou Moisés e tirou eles daquela situação de escravidão. Deu vitória. E deu vitória. Então, a vitória vem quando você obedece, ora, permanece na presença, conhece o Deus grande e poderoso que vai fazer por você e tem fé nele. Esse é o segredo para agradar a Deus e conquistar a vitória. Amém? Até aqui o Senhor me entregou. Glória a Deus. Muito bem. Marcelo, nós vamos ouvir um louvor agora. Louvor esse pedido pelo nosso diácono Maxwell. Tá certo? Deixa eu ver. Nada além da medicina. Ele vai além da medicina, né? Ele vai além da medicina. Muito bem, Gerson Rufino. E você ouviu uma palavra abençoada pela nossa irmã Silvia Carvalho, tá certo? Foi muito usada aí na palavra de Deus. É o que eu falei de início aqui. A palavra de Deus é isso aí. Ela tem esse poder de alimentar, de fortalecer, né? E se você crê, meu amigo, talvez nós estejamos falando aqui para pessoas, Silvia, que estejam estacionadas na fé. Pessoas que até faziam a obra de Deus, pregava, louvava, visitava, mas hoje a pessoa, devido às consequências, né, elas estão decepcionadas. E talvez essas pessoas, mesmo ouvindo uma palavra como essa, que a Silvia acabou de compartilhar, diga assim, mas para mim não tem jeito. Eu quero dizer para você que tem jeito sim. Se você crer, se você confiar e obedecer, o impossível acontecerá na sua vida. Creia, meu irmão. Creia, minha irmã. Deus é contigo, tá certo? E eu desconheço uma prova, eu desconheço uma batalha que o Senhor tenha perdido, tá certo? Veja o relato bíblico aí, é porque infelizmente o nosso tempo é curto, mas Deus ele fez muito, muito mais pelo aquele povo na época, e ele vem fazendo pela humanidade em geração, e até hoje não é diferente. Talvez você tenha dito, mas naquela época aconteceu isso. Não. A palavra diz que o Deus é o mesmo, ele não muda, né? Se você crê, você vê a glória de Deus na sua vida. Silvia, a gente sabe que muita gente ouve o programa e a maioria dos que ouvem não são evangélicos, né? Alguns são católicos, alguns espíritas, temos pessoas aqui que não têm religião, né? Mas eu queria perguntar para você, vale a pena servir a esse Deus tão maravilhoso? E quanto tempo que você serve na presença do Senhor? Há quanto tempo já? Amém. Vale sim. Muito, muito a pena. Embora nós passamos por dificuldades, quem não passa, né? Mas a gente tem a certeza de que Deus peleja por nós. E quando a gente não tem Cristo, a gente não sabe quem é que peleja pela gente. A gente para realmente porque a gente não consegue avançar. Não tem quem peleje pela gente, não tem quem guerreie pela gente. Então, vale a pena sim. E é uma das coisas que eu digo ao Senhor, é assim, Senhor, eu posso desistir de qualquer coisa, mas eu não desisto de estar na tua presença, nem de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Porque é um chamado. A gente sabe que existem os escolhidos. Todos nós somos escolhidos, mas existem aqueles que são chamados. Tanto é que quando o Senhor andou na terra, na forma humana, o Senhor andava com multidões e aquele povo tinha os escolhidos. Mas daquele povo escolhido, Deus chamou 12. E aqueles 12 tinham um chamado e tinham uma missão. Então, nós somos escolhidos e somos chamados. Quem tem o dom de ser chamado, glória a Deus, porque é maravilhoso servir e fazer o que Deus quer. Porque quando você cuida da obra do Senhor, Deus cuida de você e não deixa faltar nada. Tanto é que Deus mostrou para Moisés que nada faltaria para ele. Ele era um escolhido, também era um chamado. Ele tinha um chamado para tirar aquele povo da escravidão. E faz 4 anos... 4 anos? 4 anos que eu me converti, né, a Cristo, me rendi aos pés do Senhor. O que te levou, Silvia, à presença do Mestre? Olha, quando eu me converti,
eu nunca tinha ido a um culto. E aí uma colega de trabalho mandou uma mensagem para mim e disse assim, olha, tem um culto e tal, vamos assistir comigo? E aí eu fiquei meio assim, só que aquela coisa me incomodou. E aí eu disse, eu vou. E aí eu fui para Crioulas, né? Lá é o pastor Claudinei, louva a Deus pela vida dele, pela família dele. E aí eu lembro que nesse culto eu cheguei e eu não sabia como me comportar, nem o que fazer, porque eu nunca tinha entrado numa igreja. Tudo era diferente. Tudo era diferente. E aí eu lembro que começaram a tocar um louvor e nessa época eu tinha passado por uma perca gestacional. E começou a tocar um louvor e nesse louvor eu chorava, que eu soluçava e eu não entendia o porquê que eu estava chorando. Eu não estava triste, mas eu não estava também com muita felicidade ao ponto de chorar, mas eu chorava que eu soluçava e eu não conseguia me controlar. E aí, quando terminou o culto, o pastor fez o apelo, perguntando se alguém ali que não era evangélico, porque tinha outros visitantes, desejaria entregar a vida para Jesus e crer em Jesus. E aí eu fiquei quietinha no meu canto, não disse nada, fiquei quieta. E novamente ele perguntou, porque naquele momento Deus sabia o que ele ia fazer. A gente não sabe, mas Deus sabe o que vai acontecer no culto, desde o início até o final. E aí eu lembro que a minha cabeça começou a balançar assim, de forma positiva, que eu não conseguia controlar. Era como se tivesse alguém por trás, segurando a minha cabeça e balançando. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Espírito Santo de Deus. Exatamente. E aí eu fui lá para frente, o pastor fez uma oração por mim, e nesse momento Deus usou o pastor para falar comigo. E aí Deus disse que tinha um chamado na minha vida, que tinha algo muito grande para fazer em mim e através de mim, e que eu não era só uma escolhida, mas eu tinha também um chamado muito grande, e que o chamado do Senhor era para esse tempo, não era para ontem nem para amanhã, era para agora. E que Deus iria me usar muito na terra. E aí eu voltei para casa normal, continuei minha vida normal, ainda frequentei a igreja católica, porque eu sou de berço católico. E ainda fui umas vezes para a igreja católica, mas chegou um tempo que Deus aperta. Quando Deus escolhe e chama, Deus escolhe e chama, e Ele não deixa você sair do propósito dEle, não. Então Ele começou a me apertar, até eu ver que não tinha outra saída, até eu me render a Ele de verdade, e eu estar na presença dEle para que tudo aquilo que eu estava passando, Ele pelejasse por mim e Ele desse vitória. Então foi quando eu procurei o pastor Lufran, que na época eu não conhecia. Isso foi em 2020. Eu conheci o pastor Lufran e aí conversei com ele pela situação que eu estava passando. Ele me aconselhou e ele informou os dias de culto da igreja. E eu comecei a frequentar, né? Comecei devagarinho, ia um dia, ia outro, e aí eu me firmei, né? E aí Deus foi usando outras pessoas para dizer qual era o meu chamado, porque até então eu não sabia qual era o meu chamado, nem o que o Senhor queria que eu fizesse na obra dele. Eu sabia que eu tinha um chamado, mas não sabia qual era. E aí eu comecei a louvar nas congregações, até que um dia Deus usou 3 pessoas diferentes, em 3 momentos diferentes. São 3 pessoas que não se conhecem entre si. Nada combinado. Nada combinado. E aí essas 3 pessoas disseram assim, olha, você estude, porque o Senhor tem um chamado para você e é na palavra. O Senhor vai lhe usar para pregar a palavra dele. E aí eu comecei a estudar, comecei a ler a Bíblia. E aí um determinado dia eu estava na congregação do Oiteiro, fazendo uma pregação no culto de missões, e tinha um senhor lá que eu não conheço o nome. Ele entrou, assistiu o culto, depois ele teve a oportunidade de fazer a oração final, e em seguida ele bradou em línguas, apontando para mim, e eu não entendia nada, porque o dom de línguas Deus dá a quem quer, e o dom de revelação também. Então, quem fala em línguas, muitas vezes não entende, é uma elevação espiritual entre o seu espírito e o Espírito de Deus, o Espírito Santo. E ali, naquela congregação, o
a pessoa que é responsável pela congregação, o irmão Edivaldo, ele tem o dom de interpretação de línguas quando Deus quer que ele revele alguma coisa à igreja. E quando o senhorzinho terminou de fazer a revelação, quando o senhorzinho terminou de fazer a oração e terminou de entregar o que tinha para entregar, o irmão Edivaldo chegou para mim no microfone e ele disse assim: olha, irmã, o que Deus mandava dizer para você através das línguas era que você tem o dom da palavra. Deus já lhe entregou o dom da palavra, mas que hoje ele lhe entrega outro dom, que é o dom da palavra revelada. Então eu leio, quando eu pego a Bíblia de todo jeito, eu não entendo. Mas quando eu abro e quando eu leio a palavra, que eu digo, Senhor, me mostra o que é isso, Deus me revela e fala comigo o que Ele quer falar dentro da palavra. Então, são chamados e são dons que Deus vai nos dando, que Deus vai dando, através da busca, através da intimidade. Se eu não tivesse na intimidade e na busca com o Senhor não tinha liberado dons. Hoje eu sou batizada com o Espírito Santo, eu falo em línguas. Amém. Né, para a glória dele. É uma elevação espiritual minha. Eu não entendo o que eu falo, mas quando vem a vontade de falar, eu falo, porque eu entendo que eu estou num nível espiritual muito alto e que é uma comunicação entre o meu espírito com o Espírito Santo de Deus. Então é uma comunicação, principalmente quando eu estou orando. Porque quando a palavra diz que o Espírito Santo intercede por nós. Então quando você não sabe mais o que falar, quando você não sabe como orar, às vezes eu me ajoelho, eu estou orando, eu digo, Senhor, não sei mais nem o que falar, mas eu continuo lá. Eu não sei mais nem como pedir, mas eu continuo lá. E em determinados momentos eu disparo em língua. E ali eu entendo e percebo que o meu espírito está junto com o Espírito Santo em uma elevação, em um nível espiritual muito alto, intercedendo a mim, a Deus, por tudo que eu estou pedindo. Então é uma elevação, é um dos dons também do Espírito Santo, que ele só dá a quem busca, que ele só dá a quem tem intimidade. Então vale a pena servir ao Senhor? Vale muito. Não deixo por nada na vida, por nada, nada, nada. Não deixo de fazer o que o Senhor me chamou para fazer. Hoje eu prego em congregações, nas congregações da Assembleia, na zona rural, porque a gente tem os cultos missionários, né? Então eu sou uma das promotoras de missão da Assembleia de Deus. Então, cultos de missão dos meses, nós somos escalados, existe uma escala, a gente vai para determinadas congregações. Então, eu amo. Quando diz assim, hoje irmã, você pode pregar em tal canto? Posso. Eu não quero nem saber o que é que tem, se tem trabalho, se tem outra coisa, posso. Né? Posso. Por quê? Primeiro ele. Porque quando eu cuido dele e da obra dele, ele cuida de mim e ele faz por mim. Então é uma forma de gratidão que eu tenho a ele por tudo que ele tem feito por mim. Que não são poucas coisas. E nessa caminhada eu aprendi, eu entendi que eu tenho que obedecer. Porque quanto mais eu obedeço, mais ele me dá. Quanto mais eu creio, mais ele faz. Então tem situações, eu estou em uma determinada situação que aos meus olhos não tem solução. Mas ele já me disse que vai me dar a vitória. Ele já disse a mim que vai me entregar a vitória. Então eu me mantenho firme. Tem dias que eu estou cansada de buscar? Estou. Tem dias que eu penso em desistir? Sim, sou humana, sou falha. Mas quando eu me lembro das promessas do Senhor e quando eu me lembro que a palavra dele diz que em todas as batalhas ele foi vencedor, porque a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse não tem uma batalha, nem uma guerra que o Senhor entrou para perder, eu me mantenho firme, eu me acalmo, continuo na presença e continuo buscando. Eu não desisto, porque ele não me deixa desistir. Se fosse por mim, eu já tinha desistido faz tempo, mas por ele, não. Amém. Eu fiz a pergunta assim, Silvio, porque tem muitas pessoas que elas ficam em dúvida, né? Elas duvidam desse amor tão grandioso do nosso Deus, né? E tem pessoas que chegam a mim e falam, olha, se eu soubesse que Deus fazia isso, fazia aquilo, por mim eu seria crente hoje. Eu digo, meu amado, não é dessa forma, isso é barganha, entendeu? O conselho que eu posso te dar é que se lance na presença do Senhor. Salmos 37:5, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Nós estamos falando aqui de um Deus grandioso. A passagem que Silvia trouxe aqui em Gênesis, veja o que Deus é capaz de fazer, meu irmão. Então adore ele pelo que ele é, não pelo que ele pode fazer por você, porque ele pode todas as coisas. E a palavra de Deus aprova que é uma palavra viva,
porque se encaixa tudo, a Bíblia tem resposta para tudo, como Silvia mesmo falou, e é verdade. Veja que muitos dizem, não, mas isso aí foi o homem que escreveu, e aonde tem papel e caneta se escreve o que quer. Não é assim. Aqui foram homens que escreveram inspirados por Deus. A Bíblia fala que foram cerca de 40 homens, mas não escrevendo aquilo que eles queriam escrever, mas enviado por Deus, entendeu? Num período de 1.600 anos, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego, né? E é o livro ainda mais vendido do mundo. Pra você ter uma ideia que não é um livro qualquer. E o interessante, Silvia, que eu acho, é que o primeiro escritor da Bíblia, né, que escreveu Gênesis, ele não conheceu quem escreveu o último livro, Apocalipse, né? Numa diferença de 1.600 anos. Mas o que dá a entender é que todos se reuniram, esses escritores aqui, o único autor, Deus. Esses escritores aqui se reuniram assim igual nós estamos. Então eles foram escrevendo, eu escrevo até aqui, o outro disse, deixa eu ver aqui, deixa eu dar continuidade. Foi escrevendo e formou a Bíblia. O que dá a entender é isso, mas não foi assim. Um período muito longo, mas a Bíblia, ela é perfeita. Até porque, irmão Adismar, a Bíblia, antigamente, quando ela foi escrita, ela era escrita em pergaminhos. Isso. Ela era escrita em rolos. Então não tinha como você juntar e você parar para ler. Isso aqui é o começo, isso aqui é o fim, isso aqui é o meio. Você vê que nos evangelhos tem vários autores. Tem Marcos, Lucas, Mateus, tem João. Todos eles andaram com Cristo. Descreveram o que viram, mas todos de forma diferente. Por exemplo, João e Lucas, eles intensificam mais. Eles falam mais, né? O determinado texto... Dá mais detalhes. Eles detalham mais, né? E aí, esses dias, até Painho disse assim, a Bíblia foi um homem que escreveu, eu digo, mas foi inspirada no Espírito Santo. Eu não entro em detalhes assim para não haver conflito, porque... O Senhor diz que não é por força nem por violência. É você ir pregando e o Espírito Santo ir tocando. Ele faz a obra. E aí, eu vi uma reportagem recente que disse que um chip já foi implantado na cabeça humana, né? Não sei se o irmão já viu. Eu ouvi esses dias. E aí eu disse assim a Pai, o senhor ouviu uma reportagem que disse que um chip já foi implantado na cabeça do homem? Aí Pai disse, não vi não. Disse, o senhor sabe onde é o único canto que fala sobre a implantação de chip? Aí ele ficou calado, eu disse, a Bíblia. Escrita há não sei quantos mil anos atrás. Por quê? Porque Deus é o de ontem e o de hoje. Ele vê o que aconteceu ontem, ele vê o que vai acontecer hoje, ele vê o que acontece amanhã. Então ele faz todas as coisas, ele escreve todas as coisas para nos orientar e nos mostrar e nos dizer, vai acontecer tal coisa. E o crente que lê está preparado para passar pelas tribulações e pelas coisas que vai acontecer. Nós estamos em Apocalipse, sim, que a palavra do Senhor diz que antes da volta de Cristo haveria tormentos e dores, e a gente vê pestes, fomes, terremotos, maremotos por todo o país, por todo o mundo. Mais do que nunca. Né? Numa intensidade muito grande, e tem gente que ainda não se alertou e não se orientou que resta pouco tempo para a volta de Cristo. Pode ser hoje, pode ser amanhã, o tempo não sabemos. Mas a palavra diz que quando perguntaram qual seria a volta de Cristo, Jesus disse, quando acontecer sinais nos céus e na terra, ali será o princípio das dores, mas ainda não o fim. Mas o fim virá e a volta de Cristo está muito perto de acontecer. Amém. Então ainda tem tempo de buscarem ao Senhor, de estarem na presença. E você que tem dúvidas de aceitar Cristo como seu único Salvador da vida, ainda há tempo de você se agarrar com Ele e ser um filho pródigo, como aquele filho pródigo da passagem. Porque a gente sai, a nossa criação é de Cristo. E quando a gente adentra ao mundo, a corrupção nos leva, nos afasta do Senhor. E aí a gente vai para o mundo, vai viver o que não é para viver, e a gente entende que sem a presença dele nós não temos nada nem somos nada. E aí a gente retorna como o filho pródigo da parábola que o Senhor contou. Então todos nós que não estávamos em Cristo, que não nascemos em berço cristão, em berço crente e evangélico, nós somos filhos pródigos, voltando para o Criador, voltando para a criação, para quem nos fez. Né? Eu creio assim. Amém.
Assim, nós estamos chegando aqui já, nos encaminhando já para os momentos finais. São 11 horas e 58 minutos. Estamos aqui conversando com a amiga irmã Silvia Carvalho, enfermeira, tá certo? Compartilha uma palavra aí dos céus para com todos nós, tá certo? E eu tenho certeza que se você deu crédito à palavra de Deus, você está alimentado. Eu estou alimentado aqui da palavra do Senhor, tá certo? Silvia, só para concluir, Silvia é enfermeira, né? Você também trabalha com estética, dermatologia. Quer falar um pouquinho, dar o endereço, sua rede social para pessoas que interessar? Fica à vontade. Pronto, a gente está com um consultório ali acima da Biofísio, né, na rua Pater Tertuliano, em frente ao Queiroz, né, são duas referências bem grandes facinho, aqui de São Miguel, que todo mundo conhece, a Biofísio e o Queiroz. Nós estamos com um consultório ali, os atendimentos durante a semana, de 5 da tarde até 7, 8 da noite, dependendo da agenda, né, total de pessoas que segunda, a gente tem, de segunda a sexta, certo. E sábado o dia todo, das 8 ao meio-dia, das 14 às 18 horas, né? No sábado. Nós temos 6 procedimentos no momento. Nós temos limpeza de pele, jato de plasma, nós temos o microagulhamento, drenagem linfática, massagem relaxante e o microvasos, né? Daqui para o próximo mês, como eu disse quando eu vim fazer a entrevista aqui com o Marcelo, eu iria fazer um curso de intradermoterapia, questão de enzimas. Eu realizei esse curso, né? Estou esperando só as coisas chegarem para começar. Então, daqui para o próximo mês, daqui para março, nós também estaremos com esse procedimento na clínica, né? Lipo de papada sem cirurgia, lipo abdominal sem cirurgia, é muita sem coisa corte, em um só lugar. É muita coisa em um só lugar, é verdade. Lipo de papada sem cirurgias, lipo abdominal sem cirurgias, né? Tratamento de estrias também com enzimas. Então, são muitos tratamentos, muitas opções, né? Em um mesmo ambiente que você pode chegar e você pode dizer, hoje eu quero fazer isso, amanhã eu quero fazer isso, e a gente fecha pacotes também, né? A gente trabalha com cartão, com Pix, com dinheiro. E estamos aí para atender toda a população, né, que queira ir entrar em contato conosco. Nós temos o Instagram dos atendimentos, né, que é o @silviacarvalho.esteticasm, e o nosso contato de agendamento, que é o DDD 84 981 23 1098. Muito bem. Eu me recordo aqui que antigamente, para fazer um tratamento do tipo desses aqui, que hoje, graças a Deus, está sendo feito na nossa cidade, as pessoas procuravam cidades grandes, né? Mossoró, Natal, mas hoje, graças a Deus, temos em São Miguel, né? Só procurar a nossa amiga Silvia Carvalho, nesse endereço que ela passou certinho, ali em frente ao Queiroz, né? Os endereços ela passou, os contatos, entre em contato com Silvia. Pessoas que têm conversado comigo e têm falado muito bem do seu trabalho, tá certo? Tem dito que você é uma profissional excelente. Amém. Tá bom? Marcelão, nós chegamos ao final, já estamos aqui roubando seu tempo, tá certo? Vamos para a oração final e vamos terminar com o louvor pedido pelo diácono Maxwell, que pediu o louvor Ele vai além da medicina, tá certo? Você faz a oração. Venha adorar a Cristo Salvador. Adoradores de Cristo está no ar. Está no ar. Oração final. Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, te agradecemos, meu Deus, por mais uma oportunidade, Pai, por mais um dia de vida, por mais uma noite de sono. Pai Santo, agradecemos pela Tua palavra santa, viva e eficaz, Pai. Que seja tocada, meu Deus, no coração de cada pessoa que ouviu, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, seja como chama viva que arde nos corações, que fala ao Seu povo, Pai Santo. Agradecemos, meu Deus, por este programa, pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor, levando a Tua mensagem, Pai, fazendo o que o Senhor nos chamou para fazer. Pai Santo, abençoa cada um que nos escuta, Senhor. Abençoa, meu Senhor, a cada cristão, Senhor, a este mundo, Pai Santo. Abençoa, põe a Tua mão poderosa, Senhor, nos protege. Continua nos guiando, Pai, nos conduzindo ao caminho da santidade, Pai Santo. Assim, meu Deus, nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus.